Aziz, boa noite, muito obrigado pela gentileza por atender o Jornal da Record News. Olá, Heródoto, obrigado pelo convite. Bom, eu gostaria que você então expressasse sua opinião a respeito daquilo que nós mostramos aí na reportagem. Muito bom, na verdade é um tema bem polêmico, né? Eu acho que o que está por trás, na verdade eu sempre gosto de começar um passo antes, né? Eu acho que existe uma terceirização do processo de educação para as escolas. Eu acho que o principal educador, na verdade, são os pais, são as famílias, né? Então, como a gente está, de certa forma, falhando no desenvolvimento do comportamento das crianças, a gente está querendo controlar, porque às vezes é o caminho mais prático e mais fácil. Mas quando a gente fala de desenvolvimento humano, é um pouco mais complexo do que isso. Eu, por exemplo, sou empreendedor há 11 anos. Se eu seguisse a regrinha do empreendedorismo, acho que eu estaria quebrado hoje, né? Então eu precisei, na minha vida, seguir as minhas próprias regras ou aprender com o meu próprio processo, né? Então muitos me veem como, eventualmente, um cara que não segue regras. Mas acho que mais do que seguir ou não regras, acho que o que a gente precisa fortalecer nos jovens é a capacidade de questionar e a liberdade para questionar. Óbvio, com limite, mas é como eu pego um jovem que está se desenvolvendo, de novo, não tecnicamente, o conhecimento está aberto. Hoje a gente pode aprender, às vezes, mais fora da sala, com conhecimento na internet ou do dia a dia, do que efetivamente numa sala de aula onde eu tenho conhecimento técnico. Então, para mim, eu acho que, óbvio, eu aprendi na vida que o radicalismo não leva a lugar nenhum, né? A gente tem que olhar o que faz sentido por trás da necessidade militar nas escolas, mas com certeza lidar como metodologia pedagógica de desenvolvimento humano, eu acho que é um pouco radical para indivíduos tão diferentes, né? Agora, Aziz, para eu entender bem, essa escola chamada militarizada é exclusivamente no que diz respeito à disciplina ou envolve também o direito do aluno se expressar livremente, fazer pergunta, fazer debate, questionar o mestre? Esse é o grande problema que eu acho, né? Que eu acho que ela pode ser muito interpretada, na verdade. Acho que tem muito pai olhando para isso, falando, talvez assim eu coloque e dê um jeito no meu filho. E talvez, se ele projetar isso na escola, acho que ele vai ter um problema, porque hoje as crianças elas têm personalidade própria. Às vezes elas podem controlar lá dentro da sala de aula para poder tirar uma nota e, enfim, passar de ano, mas isso não garante que no dia a dia ela vai agir, às vezes, de forma até o contrário do que ela está aprendendo. Então, eu acho que se olhar para o militarismo como radicalidade, como controle, eu acho que a gente vai ter um grande problema. Mas se a gente olhar, eventualmente, com disciplina, com seguir processo, com foco, eventualmente, em coisas específicas, de novo, talvez ele possa fazer sentido, mas eu realmente, como modelo pedagógico, eu tenho uma visão um pouco diferente. Agora, Aziz, na sua opinião, você acha que uma escola, para passar por esse processo, deveria ser consultado, por exemplo, os pais dos alunos ou os próprios alunos para saber se estão de acordo ou não? Muito bom, na verdade, né? Como eu disse, se o pai é um dos professores do dia a dia da vida de uma criança, com certeza ele precisa. Na verdade, os cases de mais sucesso, as histórias de mais sucesso de escolas, são escolas que incluem comunidade, né? Que trazem um diálogo não só para os pais também, mas para os próprios alunos. Por que a gente não pode perguntar para ele, entender o que está incomodando ele na escola, que ele está tendo eventualmente uma atitude imprudente, ou ele não está respeitando o professor? Gente, isso dá muito mais trabalho, mas a resposta está na profundidade. Educar uma criança não é ensinar, é dar para ela a oportunidade dela aprender. Então, se a gente não olhar esse assunto com um pouco mais de profundidade, de novo, vão ser soluções paliativas que podem impactar muito nas próximas gerações que vão ser formadas nesses lugares. Agora, Aziz, e a reclamação também de muitos professores, né, que às vezes dizem que não conseguem dar aula porque não tem disciplina, às vezes são ameaçados, alguns são inclusive agredidos. Isso apoia, isso não apoia essa proposta? Que avaliação você faz? Muito bom ponto, Heródoto. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, as crianças elas não são mais controláveis tão fácil, né? E o professor ele também está passando por um processo de transformação. Ele está deixando de ser o provedor do conhecimento para ser um facilitador do conhecimento. Isso para ele não é fácil. Tá ali na frente, com 20 marmanjos, com personalidade própria, opinião própria, às vezes não querendo estar lá, eu imagino que não deve ser um papel tão fácil. Então, o que acho que falta, na verdade, é um pouco mais empatia e diálogo entre essas duas partes, né? E aí acho que, de fato, o controle e a disciplina não necessariamente é o melhor lugar para a gente criar um espaço de paz e de diálogo. Então, o que eu acho é que as escolas, os diretores, os gestores desses lugares precisam conectar e acabar com essa distância entre aluno em cima embaixo e professor em cima. Dá mais trabalho? Mas, de novo, se eu pegar várias histórias que eu conheço de escolas que se uniram para focar no aluno no centro e focar no desenvolvimento dele integralmente, os resultados são maravilhosos. Então, eu acredito no caminho mais difícil, mas não no caminho mais fácil. Agora, Cis,
essa maior liberdade, maior liberalidade na condução da disciplina da escola, isso tem alguma coisa a ver com o aprendizado? São coisas distintas? Não é possível você ensinar sem uma certa organização? Como é que é? Muito bom, na verdade, com certeza. Cada um tem um processo. Hoje, como eu trabalho na minha empresa com foco em personalizar processos de aprendizado, a gente percebe que cada indivíduo tem o seu próprio processo. Então, às vezes, alguns deles precisam de mais foco e disciplina. Outros, o contrário, eles conseguem eventualmente estudar escutando música ou conectar com conteúdos online e poder ter um aprendizado mais assertivo. Então, o que eu acredito, como a gente está falando de escolas públicas, né, pessoas que eventualmente não têm acesso a outros conteúdos mais divergentes ou conteúdos mais amplos, eu acho que o processo de disciplina, o processo de foco, o processo de concentração, ele não tem que ser imposto. É entender de fato o que acontece, por exemplo, para um aluno que às vezes tem déficit de atenção, o que está acontecendo com ele para ele não ter capacidade de concentrar numa sala de aula? Por que ele não desliga do celular? Então, o meu questionamento, de novo, está em entender as necessidades específicas de uma sala de aula, que às vezes de um estado para o outro é totalmente diferente, né? Então, como que eu entendo a necessidade desse aluno para propor um processo de aprendizado mais personalizado e, consequentemente, eu ter ganhos e, na verdade, mais prazer daquela criança estar naquele lugar. Se eu seguir no caminho linha dura, eu acho que a gente vai ter um grande problema. Na verdade, para uma parte deles até possa funcionar, mas, eventualmente, para os mais rebeldes ou que não se encaixam naquele modelo, talvez a gente pode aumentar o número de evasão escolar, que aí a gente teria um outro problema. Aziz, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Muito obrigado, viu? E qualquer coisa estamos por aqui. Muito grato, muito obrigado.